Esse evento, como vocês já sabem, ele é composto por 3 outros eventos, né? A Feira de Irrigação, que tem os estandes internos e externos, aí que vocês tem vários parceiros aí para vocês fazerem negócio. O Encontro Nacional, que na verdade deu origem ao nome FENICAFÉ, Encontro Nacional da Cafeicultura Irrigada, que começou em 1995, com 2 palestras, uma minha e uma do Santinato, tá? Que era uma tarde lá acho que no centro, no comercial aqui de Araguari, e virou um evento desse tamanho 22 anos depois. E o último deles, não menos importante, é o Simpósio Brasileiro de Pesquisa em Cafeicultura Irrigada. Esse simpósio, ele engloba trabalhos científicos de instituições do Brasil inteiro que pesquisam cafeicultura irrigada. Esse simpósio específico, ele tem o apoio do CNPq, da FAPEMIG, da Embrapa Café e da Universidade de Uberaba. Tá? É o braço científico do evento. Quando vocês tiverem um intervalo aqui hoje de manhã, ou à tarde, ou na hora do almoço, vocês vão ver 30 trabalhos de pesquisa aqui no hall de entrada do pavilhão aqui de palestras, onde vocês vão ver as últimas tecnologias científicas que envolvem a cafeicultura irrigada. Tá? Então, ele vai estar hoje o dia inteiro, esses trabalhos vão estar disponíveis na forma de banner. Tá? Com relação à programação desse dia, que por se tratar de uma feira, um evento de irrigação, o dia de hoje é um dia voltado mais para a tecnologia de irrigação propriamente dita. Então, vai começar logo após essa abertura, na sequência com o professor Matiello. Esse ano nós vamos ter 2 Matiellos, vamos ter o professor Edson Matiello, vamos ter o Zé Braz Matiello, amanhã, né? Falando da cafeicultura geral. Então, o professor Matiello vai falar de novas fontes de nutrientes para a fertigação do cafeiro, né? De fontes de nutrientes. Depois, a minha palestra, que vou falar de inovações da cafeicultura irrigada, tá? Logo após o coffee break. Aí vai ter 3 palestras bem técnicas à tarde. A primeira, falando de manejo da água, que é envolvendo mais manejo da irrigação e automação, que é do Guilherme Oliveira Silva. Em seguida, uma palestra de operação e manutenção de sistema de irrigação localizada, que é o Carlos Bart, finalizando com uma palestra de fertirrigação do cafeiro, que é do professor Humberto Vinícius Vescov, da Universidade de Araraquara. Tá? Aí a gente finaliza esse dia, que é o dia mais técnico da irrigação, durante a FENICAFÉ. Tá? Então, sejam todos bem-vindos. Na verdade, era para o Cláudio fazer a parte de bem-vindos, eu vou passar imediatamente para ele. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu, em nome da associação, agradeço a presença de todos, que vocês tenham 3 dias aqui de grande aproveitamento aqui da nossa feira, que sem vocês a nossa FENICAFÉ não é nada. Então, muito obrigado e um bom dia a todos. Eu passo a palavra para o Elvésio aqui. Muito obrigado, bom dia. Bom, como já foi dito aí na introdução, nós temos aí uma boa vivência aqui com a área desse evento, desde antes da virada do milênio, em que a admiração é muito grande. Eu comentava hoje de manhã com o nosso presidente Cláudio, que o grande trabalho que a Araguari faz tem sido calcado na persistência, no companheirismo e simplesmente numa coisa que faz tudo acontecer, que é todo mundo somar e somar com o espírito de realização. Então, se tornou um evento tradicional, tem uma contribuição fantástica em termos do desenvolvimento da cafeicultura do Cerrado. Nós temos aí um trabalho que foi desenvolvido, como o André, nosso professor André, que está aí desde o primeiro momento, para discutir aquilo que é essencial, que é o trabalho na cafeicultura irrigada e que a contribuição é muito grande. O que eu queria aproveitar nesse momento, na qualidade de presidente da ABID, que é a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, em que é uma conexão mundial para tratar da atividade que todos que são produtores, todos que são estudantes, todos que estão aí têm que entender com muita clareza que, a partir do momento que nós fazemos a boa gestão do nosso recurso hídrico e
temos a oportunidade de ter o controle da água na nossa atividade, nós passamos a mitigar aquilo que é mais perverso dentro da agricultura, que é justamente o risco agrícola. E aí nós passamos a ter muito mais consistência em termos de produtividade, e eu digo, então, que o grande desafio que nós temos, e eu quero utilizar um pouco do tempo, porque é um tempo mundial de reflexão. A ABID é o Comitê Nacional Brasileiro da International Commission Irrigation and Drainage, que congrega todos os países do mundo e tem sede na Índia e Nova Delhi. E todo mundo está numa reflexão nessa semana, porque é o Dia Mundial da Água, é a Semana da Água, no sentido de fazer reflexão. E eu vejo aqui em Araguari, desde o primeiro instante, que você vê o município, o trabalho, o esforço que é feito, no sentido de termos a preocupação com relação à água. E aí eu acho que é muito bom para nós todos, como cidadãos, dizer o seguinte, ó, nós não aprendemos até hoje sintetizar a água. Então, a quantidade da água que existe no mundo continua sendo a mesma. No outro ponto que é muito importante, nós da sociedade temos muitas vezes a oportunidade de, como que diz, nós vamos eutroficar a água, nós vamos piorar a água. Mas na agricultura irrigada, nós temos grande oportunidade de sermos parceiros do saneamento e da revitalização dos corpos d'água. E é nessa interação que eu acho que é o papel de todos nós, colocarmos uma bandeira sempre muito clara de que, se todo mundo se juntar, nós vamos ter sempre água para todo mundo. Porque o Brasil, em termos da água que cai, nós temos 12% da água mundial. Mas, a partir do momento que nós colocamos também a água que entra dos nossos países vizinhos, nós temos 18% da água do mundo. Então, é um privilégio fantástico. E esse privilégio, muitas vezes, que o mundo não acredita. Eu estava com um grupo, por exemplo, da Itália para ir a Brasília, onde é que o pessoal estava querendo tratar do aspecto do reuso. Na hora que chegaram de avião sobre Brasília, eles perguntaram, mas isso aqui é lugar para estar tendo problema de conflito de água? Porque você sabe, aquela região chove entre 1.500 a 1.800 milímetros. Então, nós temos que ter muito claramente o quanto nós podemos fazer em termos de reservação da água e em termos da sábia utilização da água, criando um próspero e, vamos dizer assim, facilitador em cada região que a gente trabalha, que é um ambiente próspero para você empreender e desenvolver a agricultura irrigada, especialmente a cafeicultura irrigada. Então, quando nós todos nos unimos nesse trabalho, e essa é a função, uma das grandes funções da ABID, é de somar esforços para a gente aplainar avenidas e facilitar negócios. Eu acredito que com essa mensagem, que eu acho que é uma boa reflexão para todos, principalmente ao ensejo da Semana Mundial, do Dia Mundial da Água, é primeiro que a gente entender que os conflitos localizados, por exemplo, da pessoa falar, eu estou com um problema, meu lençol freático está baixando, etc. Isso é muito interessante para a manchete, mas a pergunta que tem que ser feita para nós todos é o que nós fizemos antes para que isso não acontecesse. Então, aí vem o manejo, que é justamente a recarga, a reservação, para você ter água quando você precisa e para você ter água justamente para você poder discutir aspectos extremamente importantes e que passa por outorga, passa por tudo. Nessa nossa vida aí, eu assessorava a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, quando foi criado a ANA. Então, a gente acompanha bastante de perto todos esses tipos de trabalho. E eu sempre tenho que parabenizar, e reitero todas as vezes, que quando você tem um núcleo
com a persistência, com o trabalho, com tudo que é desenvolvido aqui, dá uma alegria muito grande. E eu quero cumprimentar o Cláudio, cumprimentar o André, e, através deles, cumprimentar todos vocês que fazem acontecer e abrir essa oportunidade para discutir aquilo que, historicamente, é a cultura que fez desse país industrialização, que fez e tem tanto para fazer ainda em termos do nosso desenvolvimento socioeconômico. Muito obrigado. O Elvésio lembrou bem que é o Dia Mundial da Água, né, Elvésio? E nada melhor do que ter um evento de irrigação nesse dia. Então, imediatamente, a gente passa para o nosso amigo Fernando, a gente desfaz a mesa para o Fernando apresentar o palestrante. Ele quer falar um pouquinho? Pode falar. Bom dia. Eu queria só aproveitar a ocasião. Fábio, eu sou confector, nativo de Patrocínio. Eu só queria aproveitar, nós estamos passando a hora da gente ter um controle, nós estamos trabalhando muito na lavoura, e tem muito a fazer, desperdício, melhoria e tal. Mas eu gostaria de aproveitar a ocasião, pela capacidade do senhor aí participar de muitos eventos, inclusive o setor público, está passando a hora da gente fazer um controle nas áreas urbanas, para a gente ter água para os dois lados. Né? Porque eu tenho a fazenda Coromandel, nós tivemos um relacionamento em 2015, lá, e gente lavando passeio. Então, acho que nós tínhamos que trabalhar, estou só querendo dar uma sugestão aí, eu acho que nós estamos passando a hora de fazer isso. Tá ok? Eu vi do setor elétrico, já tem tarifa amarela, verde, e roxa, por aí vai. E a água está precisando entrar na linha dessa. Não, concordo, isso aí é importantíssimo, porque sempre há o meio rural que é o vilão, né? Tem que controlar muito mais. Eu vou falar um pouquinho disso na minha palestra, tá? Fernando, está com você. Obrigado, gente. Bom, muito obrigado, então, aí aos participantes da abertura do simpósio. O André volta na segunda palestra do dia de hoje, tá? Vai falar sobre sistemas de irrigação para o cafeeiro e inovações tecnológicas. Falando de água, aqui, só passar um recado para vocês, assim que vocês tiverem oportunidade, dê uma passadinha lá na área de máquinas, tem uma novidade que é a Redivo. Dá uma passadinha para conhecer o primeiro equipamento 100% automatizado, que não precisa de terreiro e nem preocupar com chuva no período de safra. Chama Coffee Special Line, que é uma tecnologia que está revolucionando a secagem de café. Então, dá uma passadinha lá na Redivo para conhecer essa máquina nova que está revolucionando a forma de secar o café. Então, vamos lá. Palestra número 1 de hoje, desse dia, segundo dia da FENICAFÉ. A palestra é Novas Fontes de Nutrientes para a Fertirrigação do Cafeeiro. O palestrante da UFV é o professor Dr. Edson Márcio Machello. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de saudá-los com uma frase. A vida começa depois de um café para muitas pessoas, né? A minha vida hoje começou depois que eu tomei um café. Então, a gente vem aqui hoje nessa feira para falar desse tema. Eu só gostaria de fazer uma ressalva. Eu vou apresentar hoje aqui mais sobre fontes de nutrientes na fertirrigação. A gente não vai falar muito de novas fontes. Não gostaria de, talvez, não frustrá-los nisso, simplesmente porque talvez todas as fontes que eu vou colocar aqui vocês já conhecem ou já foram desenvolvidas há muito tempo atrás. Eu gostaria de discutir melhor essas fontes com vocês, as características dessas fontes, para a gente fazer um manejo mais adequado da fertirrigação. Então, a gente vai falar sobre fontes de nutrientes para fertirrigação. Essa apresentação ela foi compartilhada com o estudante de doutorado Gustavo Rosa, o Edson, que está aqui presente também. Antes da gente iniciar, só para dizer também que é uma satisfação estar nessa feira com vocês para discutir dois temas muito importantes: café e fertilizantes, né? Bom, a cafeicultura brasileira ela precisa avançar em 3 aspectos. Nós precisamos, claro, aumentar a produtividade
melhorar a qualidade do nosso café e ainda, talvez muito discutido aqui ontem, nós precisamos valorizar o nosso produto, nós precisamos de iniciativa de marketing, de tal modo que a gente possa ter preços melhores daquilo que produzimos, né? E é claro que essas ações, elas serão ou terão um reflexo muito grande na rentabilidade da cadeia café. Significa valorização do produtor, de todo o segmento que acompanha essa atividade, as indústrias, né, as empresas de máquinas e equipamentos. Então, melhorar esses aspectos é fundamental para a gente melhorar a cafeicultura como um todo. É claro que, no sistema de fertirrigação, a produtividade é algo que a gente pode melhorar bastante. A gente vai ver alguns números depois. Na medida que eu tenho água e nutrientes disponível para a planta, a resposta em produtividade vai ser muito grande. Nós temos resultados muito bons. A qualidade do café é uma iniciativa que vai depender aí de todos nós. Toda a cadeia precisa estar envolvida para melhorar a qualidade da bebida do café, né? Nós sabemos que podemos melhorar, temos ações nesse sentido, isso é algo que a gente tem que estar valorizando e fortalecendo cada vez mais. E um ponto muito importante, que eu acho que a gente também tem que trabalhar de forma coletiva e organizada, é o marketing em cima do nosso café. Nós temos café de qualidade, nós temos uma grande quantidade de café produzido no Brasil. Como que nós vendemos esse produto para o consumidor? Isso é algo extremamente importante para a gente. Eu coloco aqui, então, né, o Brasil é um país privilegiado na produção de café, nós somos o maior produtor mundial, nós temos café de qualidade em diferentes regiões do Brasil. Minas aqui é um exemplo, né? O Cerrado é um exemplo de café de qualidade que está sendo produzido hoje, sul de Minas, café das matas. Nós temos que melhorar o Corilhão também, a qualidade do café. Então, diferentes regiões do Brasil, precisamos de iniciativas e precisamos vender mais a nossa qualidade que produzimos, né? Eu faço um paralelo aqui, né, para aquilo que aconteceu na Colômbia. A Colômbia tem investido em marketing aí nos últimos anos forte no café, e isso tem dado retorno. Nos últimos 30 anos, a Colômbia tem desenvolvido a marca Juan Valdez, investiu algo em torno de $1 bilhão no marketing do café. Minha pergunta é, quanto que a cadeia do café no Brasil está investindo em marketing? Alguns milhões, né? Muito menos do que, por exemplo, a Colômbia fez. Então, precisamos vender mais o nosso produto, saber vender mais o nosso produto. E eu acho que uma iniciativa dessa feira, ela vai de encontro a isso, ela valoriza isso, porque reunimos aqui a cadeia para discutir questões importantes na produção de café. A gente precisa vender mais o que essa frase representa, a frase que eu comecei essa apresentação. Nós precisamos vender mais que para as pessoas que a vida começa depois que a gente toma uma xícara de café. E isso valoriza essa bebida, aumenta o consumo e nós passamos a ter uma maior rentabilidade naquilo que fazemos. Então, acho que a gente precisa, né, trabalhar as marcas de café que nós temos condições de produzir no Brasil, a gente precisa criar marcas, saber vender o café, assim como a Colômbia, muito perto, assim como a Colômbia fez com a marca Juan Valdez. Bom, para tentar mostrar para vocês os benefícios da fertirrigação, eu trouxe aqui essa comparação. Se eu tenho a possibilidade de aplicar fertilizantes via irrigação, eu tenho uma vantagem enorme na produção agora do café. É como se eu estivesse aqui comparando uma Ferrari com um Fusquinha, o nosso bom e velho Fusquinha. No entanto, é claro que eu preciso conhecer os comandos muito bem dessa Ferrari para eu poder ter todo o desempenho que esse carro me oferece. Então, eu preciso conhecer melhor, cada vez mais e melhor, a fertirrigação para eu poder ter o resultado que é aumento de produtividade, aumento de qualidade do produto que nós estamos produzindo. Se eu vier com a ideia convencional de como se dirige um Fusca e tentar dirigir uma Ferrari, de repente eu não vou sair nem do lugar. Então, é claro, nós precisamos aprender, conhecer cada vez mais essa atividade que nós trabalhamos para poder ser mais competente naquilo que fazemos, para poder ter todo o desempenho que uma fertirrigação se propõe. Falando um pouco de fertilizante, então, por que os fertilizantes são
tão importantes, né? Só para a gente posicionar um pouco isso para vocês, construir um raciocínio aqui para falar depois de fontes e de características dessas fontes. Em média, a cada quilo de fertilizante que nós usamos na forma NPK, nós produzimos 10 quilos de cereais. Isso a nível mundial. E 50% de tudo que nós produzimos de cereais vai para a alimentação animal, e a cada 7 quilos de cereais nós produzimos, em média, 1 quilo de carne. Isso é um grande número mundial na produção de alimentos. Então, é claro que para a gente produzir carne, para a gente produzir cereais, eu preciso ter fertilizantes disponíveis, sendo utilizados. Ainda, né, um dado aqui da China mostra que quase metade da produção, de tudo que é produzido lá, é devido a um fator nutricional que, por sua vez, está relacionado com os fertilizantes. Então, o fator nutricional, o nutriente, ele é um dos fatores de produção que mais interfere na produção final. Por isso, do nosso interesse aqui em estar discutindo esse tema com vocês. Uma outra informação relevante, apenas o processo que produz o nitrogênio, faz a síntese da amônia, e a amônia depois sintetiza ureia, é responsável por 40% da proteína que nós, seres humanos, usamos. Então, imagine só o quanto é importante um processo industrial de produção de nitrogênio. Se a gente fizesse uma conta aqui muito pessimista, né, é como dizer que, se não temos esse processo de produção de nitrogênio no mundo, 40% da população seria prejudicada em termos da dieta proteica. Isso levaria, com certeza, muito mais fome ao mundo do que nós temos hoje. Então, fertilizantes é muito importante, a gente precisa estar repetindo isso, porque de vez em quando somos bombardeados, questionando fertilizantes e por que eles são importantes, né? Então, é preciso reafirmar essas ações de que, sim, fertilizante é muito importante, não é diferente para o café, não é diferente para a nossa atividade. Os fertilizantes são importantes porque eles contêm os nutrientes que as plantas precisam para desenvolver e para produzir, né? E só para lembrar aqui, para a gente também, talvez, refrescar um pouco, coisas que vocês talvez já sabem, mas uma planta, para desenvolver, ela precisa ter 17 nutrientes disponíveis, né? Desses 17 nutrientes, né, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio corresponde à grande parte da matéria seca da planta. 96% de um pé de café seco, se eu secar essa planta, provavelmente eu vou encontrar em torno de 96% como carbono, hidrogênio e oxigênio, a maior parte da matéria seca de uma planta, né, em média. Felizmente, essa quantidade vem do ar e da água, e nós não precisamos nos preocupar com adubação com esses elementos, felizmente, né? E aí ficam aqueles nutrientes que nós chamamos de macronutrientes, vocês certamente já ouviram muito, e os micronutrientes, que são aqueles que a gente se preocupa mais nas nossas adubações. Só vou lembrar aqui, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio são considerados macronutrientes porque são absorvidos em maior quantidade pela planta. Mas também temos o boro, o zinco, cobre, manganês, ferro, molibdênio, cloro e níquel, que são micronutrientes porque as plantas absorvem menos esses nutrientes. Todos eles são elementos essenciais, ou seja, são os nutrientes que a planta precisa para desenvolver. E é claro que para que a planta possa desenvolver e crescer, é preciso ter um equilíbrio no fornecimento desses nutrientes para a planta. Eu não posso adubar com muito nitrogênio se eu esquecer o zinco. Eu não posso adubar com muito fósforo se eu esquecer o potássio. Eu preciso ter um equilíbrio na adubação, que eu mostro aqui por essa balança. É preciso ter, então, uma nutrição equilibrada. E para discutir um pouco essa questão de equilíbrio e de balanço de nutrientes, né, eu dou um exemplo aqui de uma refeição, de uma dieta. Essa dieta é uma dieta que nós consideramos que esteja equilibrada, ou seja, ela tem a proporção dos elementos que fazem parte do nosso cardápio, da nossa dieta. Só que aí eu pergunto para vocês, essa dieta seria suficiente para alimentar uma pessoa que trabalha na atividade de café?
Certamente não. Por quê? Embora tenha as proporções, a quantidade que precisa não foi atendida. Quando nós fazemos, talvez o pessoal da área técnica vai me compreender melhor, quando a gente faz uma análise de folha e faz o diagnóstico nutricional pelo DRIS, nós estamos avaliando o equilíbrio entre os nutrientes. Então, nós estamos avaliando algo desse tipo, se os nutrientes estão equilibrados na folha. Mas nós precisamos também o quê? Uma dieta que atenda o balanço, ou seja, a quantidade que é necessária daquele elemento. Então, quando a gente fala em nutrição de plantas, aqui nós falamos em balanço e equilíbrio nutricional. E isso é preciso ser compreendido na hora das nossas adubações, porque senão a gente vai adubar demais com um fertilizante e de menos com o outro. Então é preciso ter um equilíbrio e um balanço nutricional. Um prato como esse está equilibrado e está balanceado, ou seja, uma dieta melhor, que atende melhor a demanda. Esse barril, acho que ele passa a mensagem, né, ele transmite bem a mensagem aqui, não é café, é soja, né, mas traz a mensagem que para a gente usar no café, que a produção que nós temos, ela vai ser limitada por um fator de produção. Esse fator de produção pode ser um nutriente. Então, o nutriente que estiver em menor quantidade em relação ao ótimo, vai limitar a nossa produção. Nesse nosso exemplo aqui, visualmente, a gente vê que o nitrogênio e o potássio estão muito baixos no solo. Então, se eu faço uma adubação com esses elementos, ou seja, se eu elevo aqui essa faixa, eu vou melhorar a produtividade, porque aquele fator de produção está baixo em relação ao ótimo. É a lei do mínimo aí que o pessoal da agronomia conhece muito bem, né? Na medida que eu melhoro o nitrogênio e potássio, eu vou conseguir a máxima produção? Não, provavelmente um outro fator vai limitar agora. E se eu sei qual é esse fator, eu corrijo também esse fator. No nosso exemplo aqui, o fósforo, então, ficaria para trás. Eu precisaria corrigir com fósforo. E assim vou fazendo para todos os nutrientes. Até que a gente sai de uma produção atual que às vezes é baixa, ou não é aquilo que a gente pode tirar. Eu estou dando um exemplo aqui, 27 sacas é a média de 2014 a 2016 em Minas, 27 sacas de café para áreas não irrigadas. A região aqui, por conversa aí com o Eduardo Mosca, em torno de 50 sacas para as áreas irrigadas. Isso é o que nós conseguimos em média. Bom, mas será que um fator nutricional não está limitando a nossa produtividade? Certamente. Por isso que a gente precisa conhecer bem isso e melhorar esses fatores. Por quê? Porque alguns produtores aqui da região de Araguari já produzem 120 sacas. Então, se o meu vizinho faz isso, por que eu não posso fazer? Eu tenho o mesmo sistema que ele está produzindo mais do que eu. Então, eu preciso trabalhar com essa consciência de que eu preciso conhecer os fatores para poder melhorar a produtividade. 60 sacas para áreas não irrigadas. Pessoas conseguem isso. Então, o nosso potencial é muito mais do que nós produzimos em média hoje. E a gente precisa melhorar essa produtividade. Como eu falei no início, produtividade é um fator que vai definir a rentabilidade da cadeia, do produtor. Bom, quando eu corrigir todos os fatores nutricionais, ficarão, então, os outros fatores de produção, não menos importantes, né? O manejo, o espaçamento, a variedade que eu estou plantando, né? O controle fitossanitário. Então, tudo isso. E a água. É claro que se eu corrijo os fatores nutricionais e falta água, é um problema. E hoje a gente está tendo problemas de limitação de água em áreas irrigadas. E isso é um abalo muito grande. Nós precisamos pensar e se preocupar em relação a isso, né? A disponibilidade de água e trabalhar, ter ações para que isso não possa faltar. Bom, e aí vem a fertirrigação, né? Talvez entrando mais nesse nosso tema hoje. Quando eu penso na fertirrigação, eu vou aplicar o fertilizante via água de irrigação. E o nosso alvo maior é a planta de café. Eu quero adubar para a planta ter o nutriente disponível e poder produzir mais e melhor. Esse é o nosso grande objetivo. Só que vamos lembrar que entre o fertilizante e a planta de café, a gente tem o solo. E este é muito importante.
E é mais importante ainda quanto mais argila esse solo tem, do ponto de vista de interferir nesse processo de nutrientes, de transição de nutrientes do fertilizante para a planta. Então, quando a gente coloca o nutriente via fertirrigação, eu tenho um solo que vai intermediar. A gente pode dizer que nós adubamos o solo, se ele é mais argiloso principalmente, adubamos mais o solo do que a planta. Nós não adubamos o café, nós adubamos o solo que o café está desenvolvendo. Para a gente entender um pouco isso, eu vou trazer aqui um conceito de fertilidade do solo, um conceito já bastante discutido, para que a gente possa ter uma dimensão de quanto esse fator, essa transição é importante. A fertilidade do solo nós podemos definir como a capacidade que o solo tem em suprir elementos essenciais, que são os nutrientes, às plantas. Agora, essa capacidade do solo pode ser boa, média, ruim ou excessiva. E aí, quando nós falamos de fertilidade, nós queremos, é claro, a boa fertilidade do solo. E aí, a boa fertilidade do solo diz respeito ao quê? O suprimento de quantidades e proporções adequadas dos nutrientes. Então, voltando ao raciocínio, se eu faço uma adubação, se eu uso um fertilizante na fertirrigação, eu vou transferir a responsabilidade para o solo, e o solo vai, então, repartir ou distribuir esses nutrientes para a planta. Isso tem que ser feito de uma forma equilibrada e balanceada para eu ter a máxima produção que eu posso tirar daquela área do ponto de vista de nutrição, né? Então, o solo está, digamos, no meio do caminho nessa transição de fertilizantes e planta. E eu preciso conhecer, então, as características do solo para eu ter ideia de quanto que eu vou aplicar ou de como vai ser essa transferência de nutrientes. É claro que muitas vezes eu aplico um fertilizante, ele fica na solução do solo e diretamente vai para a planta. Mas se é um solo argiloso, isso vai acontecer numa proporção pequena. A tendência é que passe para o solo e o solo, então, transfira para a planta. É claro também que se eu adubo um solo totalmente arenoso, muitas vezes o nutriente é transferido diretamente para a planta, da solução do solo, e aí a gente pode considerar que eu estou adubando a planta. Então, tudo isso interfere. E para mostrar um pouco isso, né, eu gostaria aqui de trazer uma reflexão para vocês da região, dessa região do Cerrado, que possui solos mais, é claro, temos uma diversidade de solos, mas, pelo que eu conversei com o Mosca, a maior parte desses solos são argilosos. Tem área de produção de café também, obviamente, em áreas arenosas, mas a maioria são solos argilosos. E como que isso interfere, então, na nossa produção? Para fazer esse paralelo, né, eu mostro aqui, então, uma região de Israel, um deserto de Aravá, em que Israel, por que eu estou trazendo essa informação? A gente sabe que toda a tecnologia que a gente usa de fertirrigação, ela vem, e principalmente sistemas de gotejamento e microspray, vem de regiões mais áridas, vem de Israel, que desenvolveu essa tecnologia. Então, nós usamos uma tecnologia desenvolvida em regiões com limitação severa de água, o que tem toda a lógica, né? Então, trazemos uma tecnologia muito boa de uma região, né, que desenvolveu isso, só que nós temos agora algumas considerações para fazer. Por quê? Nessa região, né, só para a gente conhecer um pouco aquela região, precipitação anual de 20 milímetros, ou seja, não chove, então tem que irrigar o ano inteiro. Nós temos solos totalmente arenosos, ou seja, não absorvem aquilo que nós aplicamos, não retém aquele nutriente que nós aplicamos. Eu tenho que aplicar de uma forma parcelada durante o ano inteiro. Talvez lá nós adubamos a planta diretamente, porque o solo quase não participa desse processo. O solo é apenas, ou quase, um substrato apenas para o desenvolvimento da planta. Tá? Bom, e aí, né, só uma informação adicional, essa região produz 65% dos vegetais que são exportados para Israel. Israel é um grande exportador. Aliás, Israel está exportando até água hoje, porque desenvolveram isso, né? Só para a gente, muitas vezes nós reclamamos das condições que a gente tem, mas tem pessoas muito menos favorecidas que estão fazendo muito mais do que nós estamos fazendo. Então, nós somos privilegiados em ter uma região do Cerrado para produzir café, porque aqui nós temos condições até melhores do que outros, né? E aqui, o que nós temos? Região de Araguari, uma precipitação em torno de 1.500 milímetros, coloquei uma média aqui
para a gente discutir só isso. Ou seja, eu tenho uma quantidade de chuva importante que cai, e eu preciso aproveitar ao máximo essa quantidade de chuva que cai nessa região. Então, a minha irrigação ela passa a ser complementar à chuva nos períodos de falta de água. Então, a irrigação aqui ela é complementar. A irrigação em Israel ela é constante, ela é uma condição de produção lá, aqui ela é complementar. Os nossos solos são mais argilosos, como eu falei, e aí nós temos, eu coloco aqui uma foto de um latossolo, né, muito bonito, a gente gosta muito, o pessoal da área de solo gosta muito dessas fotos de perfil, para mostrar que nós temos aqui um grande potencial de solo para reter a água, para fornecer água para a planta, para que o nutriente possa até movimentar no solo e o crescimento das raízes ser mais em profundidade, e depois, no período que tem água, absorver mais água e produzir mais. Então, nós temos uma condição muito favorável do ponto de vista de solo sobre esse aspecto de água, sobre esse aspecto de crescimento de raízes. Mas, em alguns casos, esse mesmo solo que está favorecendo, ele vai dificultar essa transição de nutrientes para a planta, que eu vou mostrar na sequência. Então, alguns trabalhos fazendo ou avaliando a eficiência dos fertilizantes, aqui um trabalho que eu mostro do Pressotti, num solo de textura média, uma produtividade de 50 sacas de café, ou seja, a textura do solo e a produtividade interfere na eficiência da adubação que nós fazemos, e essa eficiência nós medimos naquilo que nós chamamos de taxa de recuperação pela planta daquilo que nós aplicamos. Se eu aplicar 100 kg de nitrogênio, quanto que a planta absorve? Se eu aplicar 100 kg de potássio, quanto que a planta absorve? Então, só para a gente conhecer um pouquinho esses números, em média, né, nessa área não irrigada, nós encontramos, ou foi encontrado aqui, em torno de 60% de eficiência para o nitrogênio, 29% para o fósforo, 62% para o potássio. Quanto mais argiloso é o solo, a gente sabe que o fósforo é mais retido e a planta vai absorver menos aquilo que nós estamos aplicando. Tá? E em sistemas de fertirrigação, qual deve ser a eficiência dos adubos que nós estamos usando? Isso é uma grande pergunta. E eu acho que nós precisamos, né, trabalhar juntos nisso para encontrar números mais reais de qual é a absorção, então, de nutrientes em área de fertirrigação. A gente tem alguns números que já nos orientam, mas é preciso insistir nisso, é preciso trabalhar melhor isso para encontrar esses números. Qual é a eficiência real dos fertilizantes que nós estamos usando em sistema de fertirrigação? Eu mostro aqui uns números em relação a isso, né? Foi, inclusive, apresentado aqui na FENICAFÉ em 2011, mostrando que a eficiência da adubação em sistema de fertirrigação é maior, né? 80% para o nitrogênio, 70% para fósforo, 80% para potássio. Eu coloco até uma interrogação, qual deve ser a eficiência nesses nossos solos aqui de Araguari, mais argilosos? Me parece, para o fósforo, muito otimista esses números. A gente tem observado valores menores, mas é uma informação que nós vamos precisar ter para poder fazer o manejo de fertilizantes na adubação, porque define quanto que eu vou aplicar. Uma outra informação que eu gostaria de deixar aqui, nenhum fertilizante tem eficiência de 100%. A gente sabe que a eficiência está entre 0% e 100%, mas nenhum vai ter 100% de eficiência. Ele pode, quem sabe, aproximar disso, mas nunca vai ser 100% de eficiência. Aquilo que nós aplicamos, a planta não absorve 100%. Alguma parte vai ser perdida. Nós queremos aumentar essa eficiência o máximo possível. E aí o solo vai ser importante para dizer quanto que eu vou conseguir de eficiência na adubação. Claro que a forma de aplicação, o fato de ser fertirrigação, isso tudo também melhora a eficiência, o que é um aspecto positivo para as áreas fertirrigadas. Bom, então essa absorção pelo cafeeiro dos nutrientes, em condições de solos, talvez mais aqui regionais, argilosos, nós vamos ter nutrientes no solo, a planta então vai absorver. Quanto que o café está absorvendo de nutriente? É uma outra informação muito relevante. Quanto que absorve para uma determinada produtividade? Esses números já são mais conhecidos, já são mais fáceis até de ser levantados, né? Tem algumas informações aqui só para
Isso pode variar, mas a gente tem alguns números na literatura sobre isso. Para a gente produzir aproximadamente 50 sacas de café por hectare, a planta vai absorver 115 quilos de nitrogênio no grão, né, incluindo aqui grão mais casca. Então, no total, o que vai sair na colheita vai ser em torno de 115 quilos de N, vai ser em torno de 125 quilos de potássio. Grande parte do potássio está na casca, 74 quilos para uma produção de 50 sacas. Se eu retorno a casca para a área, claro, eu estou retornando potássio, eu estou diminuindo o custo com o fertilizante potássio. Tá? Então, ou seja, para cada produção, nós podemos medir com uma precisão melhor quanto que está saindo da fazenda. E quanto que nós vamos aplicar em fertilizantes? Eu devo aplicar pelo menos aquilo que está saindo na porteira, para eu manter um sistema de boa fertilidade. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter problemas de produtividade, né? Então, só para a gente desenvolver aqui um raciocínio rápido, 115 quilos de N para produzir 50 sacas de café, 125 de potássio. Quanto que eu vou aplicar? Aquilo que está saindo, pelo menos, só que se o fertilizante não tem eficiência de 100%, o que eu tenho que fazer? Corrigir essa quantidade, aplicar mais fertilizante, porque a eficiência não é 100%. Por isso que nós aplicamos muito mais fósforo do que a planta está levando ou está saindo na porteira, porque a eficiência do fósforo é menor entre esses nutrientes que nós estamos mostrando. Vou dar um outro exemplo para vocês. Por isso que nós vamos aplicar muito mais zinco do que está saindo na colheita, porque a eficiência do zinco aplicado via solo, a gente tem alguns números para outras culturas, para o café a gente está trabalhando um pouco agora nisso, mas eu diria para vocês, é menor do que 10%. Então, se é muito baixo, eu tenho que aplicar um pouco mais para compensar essa interferência do solo nesse processo, né? Então, a eficiência dos fertilizantes é um ponto de interrogação sempre, né? E nós precisamos desenvolver trabalhos para medir melhor isso. Esses números não são tão fáceis de serem obtidos, existe um efeito residual do fertilizante que nós aplicamos, então isso dificulta um pouco a pesquisa, mas nós precisamos insistir, conhecer melhor, de forma mais refinada, esses números. Eu falei nitrogênio, fósforo, potássio, vamos lembrar que nós precisamos também conhecer para o cálcio, para o fósforo, para o enxofre, para o magnésio, para os micronutrientes. Então, nós precisamos desenvolver trabalhos buscando qual é a real eficiência dos fertilizantes para sistemas de fertirrigação, né, para a gente poder controlar melhor esse manejo, né? Então, fertilizantes aqui vão ser, novamente aqui, vão ser transferidos para o solo, que vão ser transferidos para a planta. O professor Witt colocou algumas coisas relacionadas a isso ontem. O Brasil produz fertilizante que consome. O produtor precisa entender isso, que isso vai afetar diretamente lá dentro da porteira. Não, nós não produzimos aquilo que nós consumimos de fertilizantes. Pelo contrário, nós importamos grande parte daquilo que consumimos. Por que isso é importante para o produtor? Porque se o dólar sobe, o preço do fertilizante altera lá, é imediato. Então, às vezes, você vai lá, vai comprar um fertilizante, um adubo, o preço mudou de uma semana para outra porque houve um desequilíbrio do câmbio. Então, tudo que acontece a nível de câmbio interfere dentro da porteira. Isso é algo que nós precisamos estar atentos. Para planejar melhor as compras, para estar atento, o produtor, às vezes, ele precisa ser ou ter uma orientação de economista também nessa história toda, né? Além de produzir café, ele tem que estar antenado a tudo isso para poder ter o melhor resultado, né? Então, eu vou citar aqui ureia, 75% de tudo que nós consumimos é importado. O MAP é outro fertilizante que a gente vai estar depois discutindo aqui na fertirrigação, 66%. E o potássio, uma grande dependência da importação. O professor Witt colocou isso aqui ontem. Bom, falando então no nosso tema aqui que a gente trouxe hoje, fontes de nutrientes na fertirrigação. Quais as características dessas fontes? Quais a que nós estamos usando? E o que eu devo entender ou compreender ou buscar de informação em relação aos fertilizantes que nós estamos usando. Em consulta com o Eduardo Mosca, ele me antecipou que nós usamos na fertirrigação, principalmente ureia, MAP e KCl.
Então, conhecemos bastante, talvez, essas três fontes. Em algumas vezes, para economizar, usamos o KCl vermelho, que é mais barato do que o KCl branco. E muitas vezes, por isso, entupimos lá o nosso sistema de irrigação. Eu vou mostrar um pouco essas questões aqui para a gente discutir. Então, quais as fontes, quais as características dessas fontes que a gente vai usar lá no nosso sistema de fertirrigação? Um fator, talvez que mais importante para definir essa fonte é a solubilidade que essa fonte tem. É claro, é óbvio, é preciso dissolver na água e é preciso ainda passar lá, se é gotejador, pelo tamanho que tem o gotejador. Então, é preciso ter uma dissolução do nutriente completa na água para ser, então, usada na irrigação sem problemas de entupimento no nosso sistema de irrigação. Isso é muito importante para gotejamento, isso é muito importante também para mix spray. Isso vai diminuindo a importância na medida que eu tenho tamanhos aí por exemplo, no pivô central isso diminui um pouco a importância, mas sistemas de fertirrigação localizado, a solubilidade é um fator que já vai definir quem que eu vou usar ou quem eu não vou usar de fonte. Tá? Eu coloco aqui algumas fontes, talvez as principais, por isso que eu disse que não tem nada novo aqui, essas fontes já são conhecidas, já são produzidas e já são comercializadas. Tá? Nitrato de amônio é uma fonte que tem a maior solubilidade daquelas que nós temos disponibilidade aí. Essa disponibilidade aqui eu mostro em 20 graus, a água a 20 graus, uma quantidade de gramas por cada litro. Então, se eu vou usar nitrato de amônio, eu posso colocar aqui 2 quilos em 1 litro que eu consigo dissolver. Por quê? Tem uma alta solubilidade. Então, esses fertilizantes que têm alta solubilidade, ou maior solubilidade, eles são os fertilizantes que nós devemos usar na fertirrigação. Ureia tem uma alta solubilidade. Vou colocar aqui, MAP, tem uma boa solubilidade. Né? KCl, que é uma outra fonte, tem uma boa solubilidade. Então, essas fontes têm uma boa solubilidade, eu consigo dissolver e aplicar sem maiores problemas. É claro que eu estou falando do cloreto de potássio branco, por quê? Qual que é o problema do cloreto de potássio vermelho? Existe uma contaminação com ferro, a dissolução ela é menor, e isso pode gerar um problema de entupimento. Então, é desejável a utilização de um cloreto de potássio branco no sistema de fertirrigação, porque dissolve melhor do que o cloreto de potássio rosa ou vermelho que a gente tem. Tá? Para fazer um paralelo, só para a gente comparar aqui, né, eu mostro a solubilidade do fosfato monocálcico, que é a forma de fósforo que tem lá no super simples, lá no super triplo. E vocês podem observar que é muito baixa a solubilidade. E é por isso que eu não vou usar um super simples, um super triplo na fertirrigação, nesses sistemas localizados. Senão, eu não vou conseguir aplicar a quantidade que eu preciso, ou eu vou entupir o sistema de fertirrigação. Meu cunhado, eu estava orientando na adubação, falei, aplica fósforo, e eu esqueci de falar esse detalhe para ele. E quando eu cheguei lá, ele já tinha aplicado todo super simples na fertirrigação. Teve que desentupir as mangueiras, porque entupiu todo o sistema. Então, é claro, sabendo disso, a gente não vai cometer um equívoco desse, porque vai custar um dinheiro muito grande. A fertirrigação, eu preciso usar fertilizantes que solubilizam totalmente em água. Super simples, super triplo, não devem ser utilizados por isso. Gesso, posso usar na fertirrigação, que é o sulfato de cálcio? A solubilidade é desse tamanho. Só se eu usar lá uma colherzinha em 1000 litros de água. Mas isso não vai atender a necessidade da planta. Então, não é um produto para fertirrigação, assim como o calcário não tem uma solubilidade para ser usado para fertirrigação. Então, a gente vai acabar escolhendo aqueles produtos que têm uma maior solubilidade. Né? O que nós temos, então, de nitrogênio para utilizar? A ureia, claro, pelo custo da ureia, é a nossa principal fonte. Então, acabamos usando muito ureia pelo custo-benefício que ela tem. Né? Tem uma alta concentração de nitrogênio. A gente tem também sulfato de amônio, que é um fertilizante solúvel, que poderia ser utilizado, acho que talvez vocês tenham utilizado também. A gente tem aqui o UAN, ou URAN, que é um fertilizante líquido.
MAP como fonte de nitrogênio, tem fósforo e tem nitrogênio também, né? Então, ou seja, polifosfato de amônio é um outro fertilizante líquido que também poderíamos usar na fertirrigação. Então, para nitrogênio, eu diria, a gente tem mais opções. Eu posso transitar aí nessas fontes, eu posso combinar essas fontes, eu posso calcular preço e definir melhor isso, né? Quando eu penso no fósforo, eu fico muito limitado em termos de fontes, praticamente ao MAP aqui. Só que quando eu estou falando de MAP aqui, eu estou falando do MAP purificado, o MAP para fertirrigação. Por quê? O MAP que é aplicado via sólido, ele vai ter uma menor concentração, né? Por isso que às vezes ele é mais barato, às vezes o produtor, mas é muito caro, eu não vou usar. Mas é menos concentrado, é uma razão. O MAP purificado tem uma maior concentração de fósforo. E ele tem uma alta solubilidade que eu mostrei. O outro, o MAP, que é usado via sólido, ele tem uma menor solubilidade. Então, o MAP purificado acaba sendo a nossa principal fonte de fósforo para o cafeeiro. Mas eu poderia, né, se eu tivesse, poderia usar ácido fosfórico. Não é comum, às vezes não é prático transportar e utilizar o ácido fosfórico. Ele é muito usado para a limpeza dos sistemas de fertirrigação, das mangueiras, né? Mas seria uma opção. Ou fertilizante líquido, polifosfato de amônio, que também é uma opção. Mas o MAP, então, acaba sendo aquela fonte que nós mais utilizamos pela relação custo-benefício. Só lembrando, MAP purificado, MAP para fertirrigação. Potássio, nós também temos uma limitação. Praticamente o KCl é a nossa fonte de potássio, né? Mas vamos lembrar, nós temos também a possibilidade do sulfato de potássio e do nitrato de potássio. Essas fontes são, às vezes, mais caras, só que elas têm um valor nutricional também diferenciado. Então, o produtor que quer ter altas produtividades, muitas vezes, combinar algumas dessas fontes vai ser o segredo para atingir essa alta produtividade. Tá? Eu vou falar um pouquinho depois disso. Para micronutrientes, a gente acaba usando sais, que dissolvem em água, mas também poderíamos usar, né, quelatos ou suspensão. Aquilo que está dissolvendo na água poderia ser uma fonte importante de micronutriente. Normalmente não usamos o óxido, porque não dissolve em água e nós não conseguimos aplicar. Essa seria a razão. Tá? Então, aqui eu apresento algumas fontes, né, de zinco, boro, que são 2 micronutrientes muito importantes na nutrição do café. A gente teria esses produtos como opção. Né? Então, em termos de fertilizante, eu apresentei aqui, talvez, não diria todos, mas aqueles que talvez fazem parte aí da oferta que nós temos para utilizar em termos de fontes. Bom, e que característica mais o fertilizante tem? pH de fertilizante, todos iguais? Não. Alguns fertilizantes, quando nós medimos o pH, encontramos um valor muito alto de pH, um valor mais alto. Eu vou dar um exemplo aqui, a ureia, a gente mede o pH do fertilizante e encontra um valor em torno de 7,5 a 8. A gente mede o pH do MAP e a gente encontra um valor em torno de 4,5. Então, são fertilizantes que têm pH diferente. Né? E por que o pH é importante? Eu mostro aqui uma informação resumida. Quando eu aplico o fertilizante, ele tem uma reação no solo que poderá acidificar o solo, ou poderá elevar o pH do solo, ou poderá ainda não fazer nada, não alterar o pH do solo. Só um exemplo para a gente entender. O sulfato de amônio, que é um produto de fertirrigação, é o fertilizante, talvez, aí que a gente tem que ter a maior capacidade em acidificar o local onde ele é aplicado. Então, se é no gotejador, se é no emissor, aquela região que recebe o fertilizante acaba ficando ácida. Por quê? A reação desse fertilizante é de acidificação. Né? Eu tenho um número aqui, só para a gente entender. A cada 100 quilos que nós aplicamos de nitrogênio a cada 100 quilos que nós aplicamos de sulfato de amônio, nós precisaríamos aplicar 107 quilos de carbonato de cálcio, ou seja, de calcário, para neutralizar essa acidez. Então, nós temos essas informações. Se eu aplico muito nitrogênio na forma de amônio, quanto que eu preciso compensar em calcário, para que o pH fique próximo ou daquilo que eu desejo. Tá? Então, esse fertilizante tem uma capacidade de acidificar, nós podemos compensar isso com o calcário.
Nitrato de cálcio. Quando eu aplico o nitrato de cálcio na fertirrigação, muitas vezes eu quero dar um pulso de cálcio na planta, um pulso de nitrogênio na planta, essa fonte seria interessante para isso. Eu tenho um ligeiro aumento do pH, que corresponde a em torno de 19 quilos a cada 100 quilos de nitrato de cálcio. É como se eu estivesse aumentando o pH do solo, correspondente a 19 quilos de calcário. Então, aumenta um pouco o pH quando eu aplico essa fonte, para a gente entender um pouquinho isso. E quando eu aplico o cloreto de potássio? Nada acontece em termos de pH do solo. Eu não vou alterar o pH do solo aplicando um sal neutro como o cloreto de potássio. Essa figura talvez vocês já conhecem, né? Por isso que pH aqui é importante para a gente, né? E aí uma mensagem que eu gostaria de deixar, principalmente para os produtores. A planta de café, para produzir mais, ela precisa ter uma faixa de pH, ou solo, aliás, precisa ter uma faixa de pH que corresponde aqui talvez entre 5,5 e 6,5. Esse é o pH que a gente espera encontrar para que a planta possa ter uma melhor produtividade. Por que esse pH no solo? Porque esse pH ele integra melhor a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Ali é uma região em que todos os nutrientes, e não pensando apenas todos os nutrientes estão mais ou menos equilibrados em termos de disponibilidade. Se o pH está mais ácido ou maior do que essa faixa, é uma preocupação, eu preciso ter iniciativas para alterar. Então, eu preciso trabalhar nessa faixa de pH, né? Em relação ao pH, né, nós temos, talvez, aí, a ureia e o sulfato de amônio, os dois fertilizantes que promovem a acidez do solo, como eu mostrei, né? A ureia, num primeiro momento, ela sofre a hidrólise, o pH até aumenta um pouquinho, mas logo depois, pela presença do amônio, o pH diminui novamente. Então, quando eu aplico ureia, no global, tende a acidificar o local que eu estou aplicando. Quando eu aplico um nitrogênio na forma de amônio, nitrato de amônio, sulfato de amônio, MAP, por exemplo, forma amoniacal do nitrogênio, a gente tem, com a nitrificação, uma redução do pH também. Então, acidifica esses fertilizantes. A reação no solo são ácidas. É uma reação ácida. Um outro processo que vai acidificar onde eu estou aplicando o fertilizante é a própria absorção de nutrientes pela raiz. Então, alguns trabalhos de nutrição de planta têm mostrado que o global de absorção de nutrientes ele leva à acidificação do meio externo. Alguns nutrientes a planta absorve e diminui o pH fora da célula. Outros até aumenta, mas o global é que o processo de absorção de nutrientes leva a uma acidificação lenta e progressiva. Então, tenho duas fontes que vão gerar acidez onde eu estou aplicando fertilizante. O fertilizante e a absorção do nutriente pela planta, né? Eu mostro um pouco isso aqui. A planta, para absorver o amônio, ela tem que jogar para fora o hidrogênio. Isso acidifica a parte externa. A planta, para absorver o potássio, ela tem que jogar para fora o hidrogênio, e aí ela acidifica também. Quando ela absorve nitrato, só por uma curiosidade, entra também hidrogênio e o pH até aumenta. Só que no balanço de absorção, esse processo acaba acidificando mais o meio externo. Por quê? A célula, para manter o equilíbrio, ela precisa ter essa capacidade de extrusão de prótons aí constante, tá? E aí a gente vai entender algumas coisas que provavelmente estão acontecendo lá no campo. Existe uma tendência de acidificação no local de aplicação do fertilizante, ou seja, lá nos emissores, no local que está sendo aplicado o fertilizante. A gente fez uma medição aqui numa área de conilão, lavoura de 1 ano, e aonde eu aplico aqui, ó, é um sistema de irrigação de microspray, aonde eu aplico fertilizantes, eu vou observar uma acidificação do solo em relação a distâncias maiores do local de aplicação. Então, não vai ser novidade nenhuma se a gente coletar uma amostra de solo no local que a gente está fazendo a adubação e a gente observar um pH de 4, por exemplo. Isso vai acontecer. É esperado que isso aconteça. Se eu sei disso, que esse pH diminuiu demais, baixou demais, o que eu vou fazer? Compensar com a calagem. Que vai ser via fertirrigação? Não, porque eu não vou conseguir dissolver. Vou ter que fazer pelo método tradicional, uma calagem, por exemplo, na linha, em faixa ou coisa do tipo. Então, o processo de aplicação de nutrientes via fertirrigação
deverá levar a acidificação progressiva ali no local de aplicação, e eu preciso corrigir isso ao longo do tempo, senão eu vou ter um ambiente muito ácido, e eu mostrei, isso não é desejável para o café. Bom, um outro ponto importante uma característica importante dos fertilizantes é o índice salino. Os fertilizantes, na maioria, eles são sais. E, muitas vezes, eles promovem o quê? Uma elevação do potencial osmótico do solo e pode, em um determinado momento, prejudicar a planta. Um exemplo que a gente tem disso, na hora de plantar uma semente, se eu planto a semente, coloco um pouquinho a mais de KCl, que tem um índice salino muito alto, a semente não vai germinar. Eu vou fazer uma besteira se eu aplicar uma grande quantidade de KCl no momento do plantio. Eu vou matar uma muda de café se eu aplicar muito KCl lá no início. Por quê? Porque esse produto tem um alto índice salino. Então, o KCl é o produto que tem aqui, dos que nós usamos, o maior índice salino, que a gente tem que começar a observar os efeitos. Por quê? Se eu aplicar uma dose elevada de KCl, e por que eu faria isso? Porque eu tenho uma expectativa de alta produtividade. Eu posso ter ali um estresse salino momentâneo devido a essa fonte. Então, se eu quero produzir muito, se eu tenho que aplicar muito KCl para isso, ou potássio para isso, o KCl muitas vezes pode exceder do ponto de vista salino e ser um problema. Então, eu teria que parcelar isso mais, ou eu teria que usar outras fontes de potássio que têm um índice salino menor. Eu poderia combinar as fontes, né? É uma possibilidade. O MAP, só para dar um exemplo, tem um baixo índice salino, então eu aplico uma quantidade maior, eu não altero tanto a salinidade no solo, né? Não seria um problema. Enquanto que o gesso e o super simples, que são fertilizantes, não usamos, só para vocês terem uma ideia, tem um baixo índice salino, podemos usar próximo de sementes, por exemplo, que não teria problema. Então, KCl aqui fica uma mensagem de que é um produto que tem um alto índice salino. Posso misturar todos os fertilizantes e aplicar de uma única vez? Aí é aquela história, poder até que eu possa, eu não devo fazer isso. Por que eu não devo aplicar todos os fertilizantes de uma única vez? Porque alguns são incompatíveis. Se eles são incompatíveis, não devemos misturar. Por exemplo, o fósforo gosta muito do cálcio. Então, quando eu aplico o fósforo, eu devo evitar aplicar cálcio na mesma aplicação. Porque eles se amam, vão se ligar muitas vezes, vão precipitar e às vezes vão até entupir o nosso sistema de fertilização. O meu sistema ele vive entupindo, do vizinho não vive entupindo. O que está acontecendo? O meu sistema não presta, eu comprei um material que não presta, muitas vezes eu estou usando os fertilizantes de forma errada, né? Acho que o manejo depois vai ser falado aqui, outras, vocês têm discutido isso. Então, isso é extremamente importante para o sucesso da fertirrigação. De modo geral, o que tem cálcio também não se mistura com o que tem sulfatos, porque forma o sulfato de cálcio, é baixa solubilidade e entope também o sistema de fertirrigação. Eu não vou ficar comentando um por um, mas só para trazer uma mensagem. Na hora que eu for misturar, eu vou me perguntar, posso ou não posso misturar? Se eu não sei essa informação, eu vou buscar orientação técnica para que eu possa conseguir isso e fazer de uma forma mais correta. Então, eu coloco aqui, né, nessa parte final da minha apresentação, alguns aspectos mais orientadores para o uso de fertilizantes, fontes de nutrientes na fertirrigação. São sugestões, obviamente eu não estou fazendo aqui nenhuma recomendação, são coisas que a gente precisa pensar e discutir a respeito, né? Primeiro, fertilizante está caro ou está barato? Essa é uma grande pergunta. Uma pergunta simples até, está caro ou está barato? Só que para eu responder isso, não é tão simples assim, eu preciso ter algumas informações a mais para responder essa pergunta. Não é o preço em si que está valendo lá na loja que vai dizer se ele está caro ou está barato. Então, eu preciso de saber se está caro ou está barato, eu preciso de duas informações adicionais, pelo menos. Primeiro, qual o preço do café? Se o café está valorizado, o fertilizante também, muitas vezes essa relação de troca é favorável. Então, não é que o fertilizante está caro, eu posso e devo aplicar porque eu vou ganhar mais fazendo isso. Então, eu preciso saber qual o preço do produto que eu estou vendendo, o preço do café. Eu preciso saber da relação de troca, quantas sacas de café eu preciso vender para comprar cada tonelada de fertilizante. Essa informação, se eu não tenho, eu não sei dizer, eu não sei responder se está caro ou se está barato. Tá? E a outra, seria
Quanto que eu vou produzir a mais ao aplicar aquele fertilizante que eu estou comprando? Quanto que eu vou aumentar na produção? Quanto que eu vou deixar de reduzir na produção? Essas são perguntas também muito relevantes aqui. Bom, eu coloco aqui rapidamente informações de preço de café. O café nós passamos aqui no período de 2014, vocês sabem bem disso, um período muito crítico, né? O café teve preços muito baixos, melhorou um pouquinho, agora caiu um pouco de novo. Enfim, nós estamos vivendo aí esse humor do mercado, né? E o produtor de café, meu pai dizia uma coisa muito profunda, ele fala assim: produzir café até que é fácil, difícil é vender o café. Quando eu era criança eu não entendia isso, hoje eu estou entendendo um pouco melhor. Realmente, o preço do café tem oscilado e isso tem sido um problema na hora da venda, né? Fertilizante. Devido a dólar, muitas vezes eu tenho uma elevação aí num mês, num período, né, e eu preciso, então, planejar um pouco isso, porque é preciso comprar o fertilizante no momento que o preço está mais barato possível, planejar um pouco isso. Problema, eu não posso estocar muito fertilizante de fertirrigação. Se eu não tenho um local de estocagem, eu tenho que comprar e usar imediatamente. Então, isso é uma certa dificuldade. MAP aqui, e KCl e ureia, tem oscilado também aqui, não tanto, mas... Então, essa variação de preço é importante. E a relação de troca? Se eu comprasse fertilizante lá em 2014, eu ia gastar aqui 5 sacas de café tipo 6, ou seja, café de qualidade, para comprar 1 tonelada de ureia. Hoje, é claro, eu estou gastando muito menos do que isso. Então, se eu comparo esses anos, eu vou falar, ó, a ureia está mais barata hoje, claro, do que estava naquela época. Então, nós temos aqui, né, tudo que está, quanto menor esse número, significa que está melhor para eu comprar, a relação de troca é menor. Então, essa pergunta é sempre importante. Quanto que eu preciso vender do meu produto para comprar o fertilizante? E aí eu vou saber responder se está caro ou se está barato. E a outra pergunta é, quanto que eu vou produzir a mais ao usar o fertilizante? Eu vou mostrar aqui um exemplo demonstrativo apenas, não são números reais, é só para a gente entender o que acontece na medida que eu vou aplicando fertilizantes no solo. E para eu compreender se eu vou produzir mais ou se não necessariamente eu vou produzir mais, tá? Então, um exemplo aqui, se eu faço uma adubação num solo pobre, o que vai acontecer, né? E se eu faço adubação num solo fértil, o que deve acontecer? O que eu espero que aconteça? Se eu não adubo num solo pobre, eu vou produzir uma quantidade ridícula de café. Estou dando um exemplo aqui, 15 sacas por hectare. Não vai pagar as contas. Na medida que a gente vai aplicando fertilizante, eu vou aumentando a dose de fertilizante, eu vou começando a produzir mais, porque o solo era muito pobre. E aí, vou aumentando mais a dose, produzo agora já o dobro, vou aumentando um pouco mais a dose, produzo 42, e aí? Se eu aumentar mais a dose, eu produzo mais café? Não necessariamente. Eu estou mostrando aqui no exemplo que eu aumentei a dose, gastei mais com fertilizante, mas não necessariamente eu produzi mais café. E se eu continuar insistindo, adubando novamente? Pode ser que eu até tenha uma diminuição da produtividade. Por quê? Excedi, adubei demais. Vou gastar dinheiro e ainda vou produzir menos. Seria um absurdo do ponto de vista de utilização desse insumo, tá? Então, isso deve acontecer na medida que a gente vai corrigindo a fertilidade no solo pobre. E quando eu olho para o solo, já que eu falei que o solo vai intermediar o nosso processo, nós sairíamos numa situação que o teor do nutriente que eu estou aplicando está muito baixo. Quando eu produzo mais, é porque eu atingi uma faixa boa do nutriente no solo, e eu posso até, talvez, exceder, aplicando demais, e aí eu teria um teor muito alto no solo, causando problema. Então, o que nós queremos? Ter solos, ou ter lavouras de café que cresçam em solos que têm bom teor daquele nutriente que eu estou aplicando. Isso é uma condição para atingir maiores produtividades, tá? E, na realidade, a planta aqui não está respondendo ao fertilizante que eu estou aplicando. A planta está respondendo ao quê? Ao aumento da concentração no solo do nutriente que eu estou aplicando via a adubação. Então, o fertilizante é o meio para aumentar o teor no solo, porque é o solo que vai ceder para a planta. E, principalmente, nesses nossos solos argilosos, como eu coloquei, tá? E aí, o que vai acontecer na sequência? Eu tenho lá uma média, estou dando aqui um valor só, um exemplo, né? 42 sacos por hectare de média. Digamos que essa média
não tem a bienalidade, é uma média por um período maior, né? Só para a gente exemplificar. Se eu tenho produzindo 42 e eu faço uma adubação correta, eu continuo produzindo os 42, eu continuo ali na média, né? Mas se eu faço uma adubação deficiente, eu começo a reduzir agora um pouco essa produção. E se eu não adubo, o que vai acontecer? A produção vai ser a mesma do que quando eu comecei? Não necessariamente, vai diminuir, mas muitas vezes a reserva que existe no solo é suficiente para a lavoura produzir um pouquinho. Então, muitas vezes a gente corta a adubação e aí eu falo, mas a minha produção não baixou, mas não foi tanto assim, então não vale a pena eu usar o fertilizante, né? Só que o que vai acontecer no próximo ano? Novamente, faço a adubação correta, continuo produzindo bem, começo a deficiente na adubação aqui, eu diminuo a produção, não faço a adubação, a produção diminui mais ainda. Então, na medida que eu não vou repondo aquilo que a planta está absorvendo, aquilo que está saindo lá na porteira, eu vou observar uma redução ao longo do tempo. Ela, às vezes, não é imediata de um ano para o outro, mas ela vai acontecer ao longo do tempo, tá? É o exemplo aqui que eu estou mostrando. Aqui vai ser a mesma coisa, só para dizer que, ao final, eu posso ter produções ridículas também, porque eu parei de adubar o café durante 2, 3 anos, e aí a produção é muito baixa novamente, tá? Então, haveria um incremento e vai diminuir também na medida que eu não vou aplicando o fertilizante em doses corretas. Bom, o café tem um ciclo reprodutivo em torno de, em média, né, isso depende de local, 220 dias entre a floração e a hora que a gente vai colher, é um período longo. E, é claro, nós passamos aqui, o crescimento do grão, ele passa, né, sai desde a floração até a granação por fases. Então, eu vou entender que existem fases, né, na evolução aqui do café. E uma frase que eu acho que é muito importante para a gente já começar a entender. A colheita começa na floração. É óbvio, se eu não tenho uma boa florada, eu não tenho expectativa de uma boa produtividade. Então, a colheita começa na floração. Tem produtor que, no momento da floração, tira férias. Eu diria, está na hora de observar a floração. Porque se eu não tenho uma boa florada, eu estou condenado em termos de produtividade, né? Esse trabalho do Bruno mostrou, né, que a absorção de nutrientes é diferente dependendo do estágio aqui de formação do fruto do café. Qual que é a conclusão? Que cálcio, por exemplo, fósforo, nitrogênio também, e o próprio enxofre, eles estão mais nas fases iniciais da formação do grão, e que o potássio é mais absorvido na fase final de granação. Então, se eu tenho essa informação, é lógico que eu vou pensar uma adubação que favorece fósforo e cálcio no início, lá na floração, e nitrogênio também na fase de expansão do grão, e o potássio um pouco mais na fase de granação. Eu posso planejar a minha adubação dessa forma. Eu posso aplicar fertilizantes de forma diferente. Por quê? Não é aplicar, talvez, a mesma quantidade de fertilizante durante 12 meses no ano. Isso muda. Eu preciso acompanhar a evolução do grão de café para poder repor o nutriente, né? Então, eu faço aqui até um exemplo, né, em que a adubação de fósforo, um pouco de N, um pouco de potássio e de micronutrientes precisa ser priorizada antes da floração. A planta precisa ter a disponibilidade desses nutrientes na hora que vai ter a floração, porque a floração é um grande consumo energético. Se ela está com deficiência, florada deficiente, colheita deficiente também baixa, em função disso. Então, eu tenho que pensar nisso para fazer a adubação. E talvez aqui o próprio potássio aumentando na medida que vai havendo a granação. O potássio é extremamente importante para dar peso de grão, nós sabemos disso. Na medida que eu tenho uma boa nutrição com potássio, o grão vai pesar mais e nós vendemos quilo de café, nos interessa ter um grão pesado e não um grão leve, né? Então, água e potássio são muito importantes no peso do café, nós sabemos disso. Seria um fator a considerar. Tá? Eu mostrei aqui só como um exemplo. Então, poderíamos planejar a nossa adubação aplicando os fertilizantes de forma diferenciada ao longo do crescimento do grão de café. Isso seria uma forma de melhorarmos a nutrição com os nutrientes, né? Então, a adubação com fósforo lá no plantio, na pré-florada, muitas vezes, e Viçosa tem trabalhado um pouco isso, a aplicação dose total de fósforo numa única aplicação
pré-florada para poder atender a necessidade da planta, parcelar micronutriente aqui na fase inicial, não o ano inteiro, o N e o potássio distribuído numa fase maior, e ainda, muitas vezes, precisamos de uma suplementação com magnésio. A gente tem observado que lavouras de café têm sido deficientes em magnésio, isso tem acontecido em diferentes regiões, porque o que vem do calcário, muitas vezes, que usamos, não é suficiente na nutrição da planta. Então, muitas vezes, a suplementação com magnésio passa a ser relevante, né? Eu estou adiantando aqui para não atrasar o nosso coffee break, já estou quase na parte final, tá? Só para, então, a parte final, mostrando agora um fator também importante. Como é que vai ser a nossa análise do solo num sistema fértil irrigado? Se eu aplico o nutriente localizado, onde eu vou coletar a amostra de solo? Como é que vai ser os teores que eu vou ter da análise do solo? E como é que eu vou interpretar isso com aquilo que nós temos disponível, que são as tabelas? Então, isso é fundamental agora. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo em palestras que não faço mais análise do solo porque isso não serve para nada. Será que é verdade? Vou ter agora uma bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer? Então, mas qual a limitação da análise do solo? Em que momento eu vou usar, em que momento vai ter limitação da informação? Isso que nós precisamos entender para poder fazer um manejo. Aqui, novamente, aquela área, a aplicação de fósforo, só fazendo a ressalva, foi feito não na fértil irrigação, foi feito na linha, e nós coletamos a amostra de solo, onde eu apliquei o fósforo, eu encontrei um teor extremamente alto. Se eu fizesse a coleta só naquele ponto, eu ia falar, opa, fósforo está bom demais, não preciso adubar. Só que aí, quando eu observo do outro lado da linha, onde eu não fiz adubação, o teor é muito baixo de fósforo. E esse fósforo é alto na camada de 0 a 5 centímetros, ou seja, o desgraçado do fósforo, ele ficou ali, ele não desceu. Mas ele desceu um pouco, entre 5 e 20, aonde eu tenho uma incidência de irrigação maior, onde forma ali um fluxo de água mais favorecido. Então, vai descer um pouquinho, mas não vai descer também demais, porque nós sabemos que o fósforo é muito lento a movimentação no solo, né? Potássio, o que aconteceu? Onde eu aplico, agora eu apliquei na fértil irrigação, coletei uma amostra ali, o teor está lá nas alturas, muito bom. Só que vocês observem que esses teores não são uniformes ali na faixa do solo. E o potássio também desceu um pouco. Problema esse potássio descer? Não, talvez até interessante, porque eu tenho agora um desenvolvimento de raiz mais em profundidade. O potássio descendo, o cálcio descendo, o nutriente descendo, pode ser interessante para maior crescimento de raízes em profundidade. Então, a lixiviação que nós falamos nessas áreas de solos argilosos, latossolo, deve ser um problema menor do que, é claro, Israel está tendo, ou uma área de solo arenoso vai ter. Então, é desejável que eu tenha uma certa movimentação de alguns nutrientes no solo, desde que não saia do alcance das raízes. Eu não posso também movimentar isso demais. Isso não deve estar acontecendo, e se eu faço a amostragem, eu vou saber se isso está acontecendo ou não. Bastaria fazer a amostragem em profundidade, né? Enxofre, também, rapidamente aqui, só para dizer, o enxofre, quando nós aplicamos na superfície, ele vai descer. Se eu não coleto essa amostra na subsuperfície, eu não vou saber se está bom ou não de enxofre. Então, nós usamos, para interpretar enxofre, a camada subsuperficial e não a superficial, porque eu não devo encontrar o enxofre na superfície mesmo, né? E aí vem, então, a parte final da nossa apresentação, a amostragem de solo. Vai mudar em relação ao sistema tradicional. No sistema tradicional, a gente vai lá, define as áreas homogêneas, os talhões, coletamos de 20 a 30 pontos, né, distribuídos ali na área, muitas vezes na faixa onde eu estou adubando, e na camada 0 a 20 e 20 a 40. E agora, no sistema... Acho que está muito próximo. Eu acho que eu tenho que sair. Não. Num sistema de fértil irrigação, como é que ficaria a coleta de solo, né? E como é que ficaria a interpretação desses resultados da coleta? Estou mostrando aqui algumas recomendações, 30 centímetros do emissor, a gente tem algumas recomendações nesse sentido, eu preciso ir em profundidade, é preciso acompanhar o que está acontecendo no perfil do solo, para a gente entender o que está acontecendo. E aí eu posso estabelecer camada de 20 a 40, camada de 40 a 60, é preciso fazer uma amostragem em profundidade para entender se o sistema está indo bem ou se eu estou tendo alguma dificuldade em relação a isso, tá? E aí vem,
Como que eu vou interpretar esses valores? Algumas pessoas falam que não serve para nada, eu discordo. O valor de pH, se eu não acompanhar e eu coletando ali pontualmente, eu preciso saber se está acidificando ou não, porque é uma decisão importante que eu vou tomar depois, se eu vou fazer ou não a calagem. O próprio teor de cálcio e magnésio, alumínio. Então, essas informações, elas continuam úteis, mesmo no sistema localizado, né? No entanto, quando eu penso fósforo e potássio, eu começo a perder o referencial de interpretação. Porque se eu coleto de forma localizada a amostra, eu vou ter teores muito altos, mas muitas vezes aquele teor ali não reflete, ou não vai refletir, uma extensão maior do crescimento das raízes. E aí eu preciso tomar cuidado na interpretação, não achar que já está bom, não preciso mais adubar, tá? Só que esses nutrientes, nós podemos fazer a recomendação e monitorar o quê? O quanto está saindo nas colheitas, repor aquilo que está saindo na colheita. Se eu tenho dificuldade na interpretação do solo, mas eu posso pelo menos então repor aquilo que sai na colheita. Algumas outras análises, só para comentar, condutividade elétrica, novamente, eu preciso ter condutividade elétrica para regiões dos solos que nós temos aqui. Eu não vou achar que a condutividade elétrica que eu estou encontrando lá no Nordeste, lá em Israel, vai ser a mesma que eu vou usar nesses nossos solos. Isso vai mudar. O nosso solo é argiloso, precisamos de valores locais para isso, se a gente vai usar valores de condutividade elétrica. Se eu analisar a solução do solo, a mesma forma, né? Eu vou ter agora, eu preciso de padrões regionais para poder usar isso de uma forma confiável, tá? Bom, eu estou encerrando. Para a gente voltar no nosso slide inicial, com uma frase importante, que eu gosto muito, que a necessidade é a mãe das invenções. E eu diria para a gente aqui na cadeia café que nós precisamos ter a necessidade de aumentar a produtividade do café, aumentar a qualidade e valorizar mais o nosso produto. Essa é a nossa necessidade. Se isso é uma necessidade nossa, nós iremos avançar, nós seremos mais competentes na hora de vender o nosso café, nós seremos mais competentes na hora de ter uma maior rentabilidade dessa cadeia café. Então, a gente precisa pensar de uma forma coletiva e organizada como melhorar esses fatores de forma conjunta, com todos os atores envolvidos nisso, claro. E essa feira é um exemplo disso. Aqui estão os atores envolvidos nesse processo. Então, isso depende do produtor, isso depende das cooperativas, da associação, da indústria, né, das empresas que estão aqui no fornecimento de máquinas, equipamentos, insumos, né, pesquisadores. Então, todo mundo precisa estar engajado em criar a necessidade para que a melhoria possa acontecer na nossa área de cafeicultura, né? Também, antes de encerrar, eu gostaria de convidá-los para participar do nosso terceiro workshop de fertilizantes, que vai acontecer na cidade de Sinop, de 16 a 18 de agosto, né? Esse workshop é organizado pelo GEFERT, que é um grupo de estudos lá da UFV. Vocês podem ter maiores informações no site, e lá a gente vai estar discutindo especificamente o tema fertilizantes, tá? Gostaria de agradecer a comissão organizadora, em nome aí do Eduardo Mosca, parabenizar a associação pela organização desse importante evento, que reúne aqui a cadeia, que traz, cara, discussões sempre interessantes, que a gente possa melhorar e para que a gente possa criar essa necessidade de melhorias no nosso setor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Professor, parabéns pela palestra, uma didática fantástica. Nós vamos abrir para 5 perguntas, desde que elas sejam objetivas e, lógico, se a resposta for simples. Tá certo? Parabéns aí. Gotejo enterrado. Vai ajudar a piorar nessa questão aí. Eu diria para você que vai mudar, por exemplo, a posição de amostragem e a profundidade. Então, se você enterrou, você vai fazer uma amostragem compatível agora com esse sistema enterrado, para contemplar ali. O importante é a gente amostrar onde eu estou aplicando o fertilizante. Então, aquela camada superior, muitas vezes, para o fósforo, por exemplo, certamente eu vou ter um teor muito baixo, o fósforo vai estar um pouquinho mais abaixo daquela.
Não, eu acredito que não teríamos grandes diferenças, não. Poderia pensar que em profundidade eu tenho mais água disponível, uma difusão de fósforo mais facilitada, mas sendo sistema de fertirrigação, você vai estar mantendo uma irrigação constante. Eu não acredito que vai ter grandes diferenças, não. Enterrar ou não enterrar vai ser outros aspectos que estão relacionados. Acredito que não, acredito que vai ficar parecido. A amostragem talvez poderia mudar em função disso. Mais alguém? Aqui? Parabéns pela palestra, né, professor? Eu gostaria de tirar uma dúvida. Em relação às extrações em áreas irrigadas, lógico, você acha que deveria ser as extrações normais, fósforo ou melt, ou em extrato saturado? Você fala para análise do solo, né? Em termos de análise do solo. O importante é eu ter como interpretar. Se eu faço a extração na solução do solo e tenho algo para interpretar dentro daquilo que foi proposto, é interessante. Se eu faço a extração com mélica, eu preciso interpretar com mélica. O que aconteceu agora com nossas tabelas para fósforo e potássio? Nós perdemos o referencial porque eu estou coletando a amostra mais localizada, onde eu aplico fertilizante. Os teores são maiores, mas naquele ponto apenas, e não na média da área de exploração das raízes. Então, perdemos o referencial. Então, ou criamos uma tabela referencial para áreas irrigadas, que vai demandar tempo e dinheiro e investimento, ou temos que usar outras alternativas, criar outros métodos mais fáceis. Poderia ser a pasta saturada, desde que eu tenha como amarrar isso, eu tenha como interpretar isso. Ou pensar no balanço de nutrientes que está saindo na porteira e repor. Mais alguém? Vou fazer uma pergunta, então. Professor, às vezes é comum a gente utilizar o ácido fosfórico como para fazer limpeza do sistema. Eu posso considerar ele como fonte de fósforo? Porque na tabela do senhor não colocou o ácido fosfórico. Como que eu trabalharia isso? Sim, o ácido fosfórico é uma fonte. Se você tem disponibilidade e facilidade, poderia ser usado como nutrição de fósforo. Ele é uma opção, é uma fonte que poderia fornecer o fósforo necessário. É um ácido fraco, tem uma acidez baixa, mas rapidamente ali o pH vai se retornar àquela faixa de tamponamento do solo. Então, é uma fonte de nutriente, poderia ser usado. Ok. Bom dia, professor. Se você pegar o problema da salinização, da fertirrigação, você aumentando o parcelamento o máximo possível, você vai melhorar ou vai dar na mesma porque o negócio é acumulativo? Melhora. Melhora sim. Quando eu parcelo, eu vou melhorar. Não é acumulativo, porque alguns íons que estão ali, por exemplo, o cloro, que vai fazer essa salinidade maior, ele movimenta com facilidade no perfil do solo. Então, na medida que tem chuva, na medida que aumenta a irrigação, ele vai saindo daquela região inicialmente que estava causando problema, tá? O problema acontece quando você aplica uma quantidade, às vezes, grande para atender uma demanda de potássio, usando o KCl, momentaneamente o problema acontece. Muitas vezes, ao longo do tempo, dilui esse efeito e não é acumulativo, não. Para o cloro, não é acumulativo. Agora, se você, dependendo das regiões, se eu tenho agora cálcio nesse sistema, poderia ser acumulativo. Mas não é o caso aqui do nosso solo. Alguns solos mais calcários, e às vezes o cálcio pode, de pH diferenciado do nosso, o cálcio também poderia ser um problema. É benéfico parcelar o potássio, mas eu não posso perder em mente como que está a evolução do fruto do café. Não tem sentido você aplicar o potássio depois que o grão está granado. Entendeu? Essa é a questão. Desde que eu siga a evolução do grão do café, é benéfico parcelar o potássio. Principalmente se for o KCl. Bom dia, professor. A fertirrigação, ela não estimula a planta um crescimento de raiz só de um lado, não? Normalmente a linha, né, se for gotejo, vai passar na parte central. Se ela for posicionada apenas na lateral, sim. Se eu fizesse uma amostragem ali, onde eu estou colocando água, eu vou ter mais raiz. Onde eu estou colocando mais nutrientes, eu vou ter raiz. Mas muitas vezes, eu tenho acompanhado algumas áreas, fica no meio. Ou é micro spray, que aí distribui um pouco melhor. Mas se ela ficar a 30 centímetros, eu vou aumentar o crescimento de raiz apenas naquela região. Essa pesquisa dele foi toda nitrogênio.
Mas aí seria via solo, né? Poderia. Agora você vai ter um sistema de fertirrigação funcionando e vai ter que, às vezes, usar uma mão de obra a mais, um outro fertilizante, enfim. Se isso for numa pequena escala que se viabiliza, é uma forma de fazer. Principalmente que eu tenho chuva, eu tenho também que contar com um fator ambiental que vai estar favorecendo. A gente tem chuva e podemos fazer o complemento do outro lado. Eu não sei se todo mundo entendeu, a pergunta dele era, eu tenho a fertirrigação apenas de um lado do café. O crescimento vai se concentrar naquela região. Pergunta dele, se eu aplicar adubo via solo do outro lado, né? Poderia fazer, desde que eu tenha mão de obra, que isso não seja inviabilizado. Pequenas propriedades, normalmente, isso é mais flexível. Se eu tenho uma área maior, às vezes isso não se viabiliza. Tá? Professor, esse trabalho seu apresentado foi todo em microjet lá no Espírito Santo? Ou tem gotejo? Não, todo em microjet. O microjet tem um problema, ele tem lama instantânea de 20 a 40 litros. E não tem padrão de qualidade, tem distribuição errânea, porque ele dá um spray, aqui cai mais, aqui cai menos. Você imagina um microjet dando vazões aí de 40 litros em 1 hora. Não é um gotejo que dá precisão, é autocompensado. Então, eu acho que talvez você teria que, não sei se refazer isso em gotejo, porque gotejo tem lâmina instantânea, eu faço lâminas de 4, 5 milímetros, 6 milímetros, que é o nosso conilon, em 5, 6, 7 horas. Talvez isso dê diferença em termos de pontos, né? Porque é muita água instantânea. Nós até estamos saindo desse sistema, que era um sistema mais barato, mas quando começou com caninha de geladeira, hoje já vem pronto, mas ele tem um grande erro, que é a lâmina instantânea e distribuição muito ruim. Não sei se você poderia comentar alguma coisa disso. Não, é verdade. A uniformidade da aplicação não é tão boa quanto um sistema bem manejado de gotejamento. O gotejamento o microspray ele distribui um pouco mais o fertilizante ali. O gotejamento tende a permanecer mais ali. Isso seria uma diferença. Então, por exemplo, o fósforo que era lançado a 30 centímetros, ele não vai ser mais lançado a 30 centímetros. Ele vai ficar ali onde o emissor estiver aplicando, né? E a movimentação dele, então, do ponto de vista horizontal, vai ser mínima. Vertical, talvez com uma lâmina maior eu consigo, mas também eu não vou imaginar que vai descer. Vai descer, eu estou falando de centímetros, pequenos centímetros.